Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Este é o teu canal, A Lei e ao Testemunho. Vamos, sem mais demoras, entrar para o resumo da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando neste trimestre, o primeiro trimestre do ano 2024, um trimessário tão rico que tem como tema o livro dos Salmos. Nós vimos que esse trimestre, ao estudarmos o livro dos Salmos, não só vamos aprender que este livro é composto por hinos em forma de orações, mas também vamos ver que o livro de Salmos traz profecias tão importantes concernentes ao primeiro advento de Cristo, o ministério de Jesus Cristo, detalhado de forma minuciosa, ok? Através do profeta Davi. Então, ao estudarmos o livro de Salmos, eu quero convidar o querido irmão que ainda não é inscrito no canal para que se inscreva e ative o sino de notificações e compartilhar este vídeo com mais irmãos. E assim nós vamos crescer juntos, levando a mensagem de salvação àqueles que ainda não conhecem a Deus. E desta forma, nós vamos entrar para a lição número 2, que tem como tema Ensina-nos a orar. Esta lição é muito importante, queridos. Nós precisamos saber orar, mas também precisamos ensinar as pessoas a orar. Por que razão? A oração é um meio estabelecido pelo céu para que nós então tenhamos a oportunidade de conversar com o nosso Pai Celestial. Por que razão? Porque Ele é Deus, Ele merece adoração. Mas além de nós oferecermos um culto ao nosso Deus, nós precisamos ter comunhão com o nosso Pai. E esta comunhão advém através do estudo da Palavra de Deus e através da oração. Ao orarmos, abrimos o nosso coração a Deus. Deixamos o nosso coração, ok? Os nossos sentimentos em comunhão com o céu, juntamente com os anjos. Daí que é importante nós orarmos constantemente, assim como faziam os patriarcas, os profetas. Eles tinham contato constante com Deus através da oração. Mas o nosso exemplo melhor, o nosso modelo perfeito é Jesus Cristo. Cristo sempre orava, Cristo estava sempre em oração. Nas madrugadas e pela manhã, Cristo dirigia-se a lugares isolados, calmos, silenciosos, ao som da natureza, dos pássaros. Então também, ajuntando-se a esses pássaros, conversava com o Pai, mostrando claramente que nós precisamos ter uma vida de oração. Conforme é dito, geralmente, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Então nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Temos que entender isto verdadeiramente, que a oração transforma vidas. A oração nos faz ter contato constante com o Pai. A oração nos faz homens fortes, ok? Cristo venceu, não cometeu pecado porque ele era um homem de oração. Estava em constante comunhão com o Pai. Muito bem. O verso áureo encontra-se no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1. Convido o querido irmão também que possa pegar aí a Santa Escritura para juntos lermos este verso áureo em Lucas, capítulo 11, verso 1. Toma a leitura. Diz o seguinte, o nosso verso áureo. Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, os seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então fica claro que os discípulos, vendo Jesus Cristo orando, vendo Jesus Cristo em oração, em comunhão com seu Pai, eles se sentiram tocados, porque eles viam que tudo que Jesus Cristo fazia, os milagres de Jesus, o ministério de Jesus na terra, era um ministério de sucesso. Apesar de Satanás buscar trovar esta obra, mas Cristo triunfava a cada dia, porque ele tinha comunhão com o Pai através da oração. Vendo os discípulos que Cristo orava constantemente, tendo Jesus Cristo terminado nesta ocasião de orar, aproximou-se um dos discípulos e disse: Mestre, Jesus, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Este verso áureo, queridos irmãos, é tão importante. Nos chama a atenção aqui a um grande homem, João. Por que eu digo João é um grande homem? Primeiro, João foi o precursor de Jesus. O João Batista é aquele que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. E João também era um homem de oração.
ao lermos a palavra de Deus, percebemos que João distanciava-se da população, distanciava-se do pecado, João distanciava-se da luxúria, João buscava um contato constante com Deus e para isso ele buscou os lugares isolados da terra. João muitas das vezes encontrava-se no deserto em oração. Para quê? Para que então buscasse a força do céu, para então iniciar o seu ministério como precursor de Jesus Cristo. Ademais, nós hoje, como João veio no espírito e na virtude de Elias, nós também hoje somos exortados a vir no espírito e na virtude de Elias, como veio João Batista, para então ser o precursor de Jesus, não da sua primeira vinda, porque João concluiu de forma positiva o seu ministério, mas para sermos os precursores da segunda vinda de Jesus, que é a nossa maior e bendita esperança, o breve retorno de Cristo. Então os discípulos disseram claramente: Jesus, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Então João tinha discípulos. E vejam que Jesus Cristo, na grande comissão, em Mateus capítulo 28, nós lemos que Cristo também deixou uma recomendação a respeito de fazer discípulos. João tinha discípulos. E Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versos 18, vamos começar do verso 18, vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vemos João, que fora o precursor de Jesus Cristo, a fazer discípulos, batizando os discípulos, tanto no Rio Jordão, bem como em Enon. Porque João batizava não só no Rio Jordão, mas também batizava em Enon, porque havia ali muita água. Então João fazia discípulos e batizava esses discípulos, ok? Então e ensinava a guardar todas as coisas. Daí que João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Cristo, quando vem e inicia seu ministério, depois do batismo de João Batista, então os discípulos também sentem a necessidade de ser ensinados a orar. Então nós, como discípulos de Cristo, hoje, precisamos saber orar. E ao sairmos para o campo, levando as boas novas da salvação, pregando o evangelho, o reino que está próximo, temos que fazer o quê? Levar as pessoas a águas batismais e ensinar-lhes a guardar todas as coisas que Cristo tem nos ensinado. Através do quê? Da sua palavra. Porque é a palavra de Deus que nos diz: examinai as escrituras, porque vós achais ter nela a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de mim. Então nós temos que estudar a palavra de Deus, mas temos que orar e ensinar os discípulos a orar. Assim Paulo compreender esta lição da melhor forma possível. E Paulo disse: sejais meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então João Batista, a fazer discípulos, ele não fez discípulos para si, mas fez discípulos para Cristo. Assim nós hoje, ao também fazermos discípulos e ensinarmos-lhes a orar, não faremos para nós mesmos, faremos para que lhes mostremos aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então os discípulos aqui, ao pedirem, ensinem-nos a orar. Eles entendiam a necessidade e o poder em que há na oração, porque eles viam isto diretamente do próprio Cristo. Agora, queridos, uma chamada de atenção. Se nós vamos na palavra de Deus e pegamos diferentes traduções bíblicas, nós vamos ver que em Lucas, capítulo 11, o autor ou os tradutores bíblicos aqui cometeram uma falha em algumas traduções bíblicas. Logo um subtítulo no capítulo 11, em algumas Bíblias está escrito oração dominical. Esta não é a oração dominical. Esta é a oração modelo. Cristo ensinou os discípulos uma oração modelo, trazendo aqui os elementos fundamentais da oração.
quer reconhecer que Deus é o nosso Pai e que santificado seja o nome dEle e que venha a nós o seu reino, porque Ele é criador de todas as coisas. Ele tem um reino. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então estão aqui elementos fundamentais. O pão nosso de cada dia nos dá, reconhecendo que Cristo é o pão que veio dos céus. Porque Ele mesmo disse, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então nós precisamos de ter um pão físico, certo? Para fazer as nossas energias, mas também precisamos de ter um pão espiritual, que é a palavra de Deus. Então nós temos que entender muito bem o que a Bíblia nos fala a respeito dessas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então fica claro que quando nós dissemos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, significa que nós primeiro devemos buscar o reino dos céus. Então todas as coisas nos serão acrescentadas. Então precisamos em primeiro lugar ter o pão espiritual. Então quando recebemos o pão espiritual como uma bênção da parte de Deus, Deus também nos concede o pão físico. Para quê? Por que razão? Tenhamos força e coragem de caminhar anunciando as boas novas da salvação. Na lição de domingo, nós vimos promovendo o uso dos salmos na oração. É nosso dever promover a oração com base nos salmos. Porque, conforme já dissemos, o livro de Salmos é um conjunto de orações em forma de canções. Então nós temos que ter um louvor na nossa vida. Como adventistas de sétimo dia, nós temos que ter um canto no coração. Mesmo em momentos de tristeza, em momentos de felicidade, qualquer que seja a situação, nós temos que ter um louvor no coração. Para quê? Para fortificar a nossa jornada espiritual. Assim fora com o povo de Israel, para que não sentissem o pesado caminhar no deserto. Então cantavam hinos ao Senhor para animar a jornada. É assim como nós também temos que fazer. Então devemos promover, ok, os salmos na oração. Vimos na segunda-feira confiança em tempos de dificuldade. Nós temos que de facto buscar a Deus. Vemos Jesus Cristo, por exemplo. Ele foi para o deserto e Satanás ali lhe tentou. Mas Cristo estava em oração. E quando Satanás veio e tentou a Cristo, transforma essas pedras em pão. Lembram da resposta de Jesus? Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Para dizer que Cristo venceu Satanás porque estava constantemente em comunhão com o Pai, através da oração. Então nós temos que orar, mesmo em tempos de dificuldade. Devemos buscar a Deus. O exemplo, queridos, é de Daniel. Daniel, quando esteve na corte da Babilônia, quando esteve ali, foi-se expedido um decreto que durante alguns dias ninguém deveria orar ao Deus dos céus. Mas Daniel, como seu costume, era de oração, e Daniel orava 3 vezes por dia. Mas vejam, porque Daniel orava, isto criou raiva em Satanás. Então a nossa oração incomoda as hostes inimigas, mas faz com que Deus nos dê poder para vencer. Como diz Tiago, ok? Buscar a Deus, resistir a Satanás, que ele fugirá de nós. Então nós temos que fazer isso através da oração. Então Daniel orava 3 vezes ao dia. Entrava no seu aposento, fechava a porta, então de joelhos orava. Assim temos que o fazer. Temos que ter momentos de oração. Temos que orar constantemente. Para quê? Para vencermos o inimigo. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes inimigas nos lugares celestes. Então nós temos que buscar a força e o poder que vem dos altos. Esta é a lição que vai nos guiar ao longo desta semana. Mas antes mesmo de terminar, eu quero voltar a falar aqui um pouco de João Batista. Por que razão? Porque nós temos que sair na virtude e no espírito de Elias, como veio assim João Batista preparando o caminho do Senhor. Então, se nós orarmos, temos que ter a certeza absoluta que Deus responde às orações. Mas a simples resposta
que nós temos que conhecer quando Deus responde às nossas orações. Deus pode dizer sim, Ele também pode dizer não, mas também pode dizer espera um pouco. O exemplo que nós temos aqui, de acordo com o livro Desejado de Todas as Nações, ainda a respeito de João, Desejado de Todas as Nações, ok? Diz-nos assim a respeito de João. O João Batista fora em sua missão um homem destemido, reprovador do pecado, tanto dos lugares elevados como nos humildes. Ousar enfrentar o rei Herodes com positiva repreensão do pecado. Não tivera João Batista preciosa sua vida, contanto que cumprisse a missão que lhe fora designado. E agora, ele em sua prisão, aguardava que o leão da tribo de Judá viesse, libertar da opressão e lhe tirasse daquela situação que tanto ele clamava. Diz ainda, mas Jesus parecia contentar-se com reunir os discípulos em volta de si e curar tantas pessoas que a ele se achegavam. Então vamos ver que João Batista, o mesmo que fora o precursor de Jesus, ele entendia muito bem, conforme ele mesmo disse, importa que eu diminua e ele cresça. Mas João orava também a Deus para que ele viesse e lhe libertasse. Mas Jesus não veio. Mas João mesmo assim não desfaleceu, continuou mantendo a sua fé em Cristo Jesus. Para dizer o que é, queridos irmãos? Nem sempre a oração será positiva do nosso lado, mas Deus sempre responde às orações. João Batista foi decapitado, mas ele era discípulo de Jesus. Ele foi um seguidor de Jesus. Ele foi quem preparou o caminho para o primeiro ministério de Jesus. Ele preparou o caminho. Mas no tempo de aflição, João orou para que Deus viesse libertar, para que o leão da tribo de Judá lhe tirasse daquela situação. Mas Cristo não veio. Ao mandar ele, os seus discípulos, ao perguntarem a Jesus, será que ele é o Messias? Porque estava a passar momentos de dificuldade. Há muitos de nós que quando passamos momentos difíceis dizemos, Cristo nos abandonou, Cristo nos deixou, Deus se esqueceu de nós, mas Deus nunca abandona os seus filhos. Então João, sofrendo esta agonia, sofrendo na prisão, ele também indagou. Será que devemos esperar outro? Mas a resposta veio de Jesus. Dizei a João que os coxos andam, os cegos vê, os mortos são ressuscitados. Isso trouxe esperança para João, porque este era o Messias, o prometido, que ia libertar o povo de Israel da escravidão do pecado. E assim nós aprendemos que Deus sempre responde às nossas orações, mas as orações podem não ser positivas para o nosso lado, mas Deus sabe o que é melhor. Chegamos ao fim de mais um resumo da lição. Queremos desejar a todos que tenham uma ótima semana. Até a próxima oportunidade.